Nós estamos com muita expectativa para esse dia, para essa noite, porque nós falaremos de um tema bastante polêmico, que é sobre a religiosidade. E a gente tira um dia, um sábado, para a gente falar sobre temas onde tem muitas dúvidas no nosso coração, principalmente de nós jovens. E a gente convida pessoas super da hora para vir falar com a gente, pessoas super maduras que já têm uma caminhada cristã, para ensinar mais do que a gente precisa saber. E com vocês, eu quero chamar as pessoas super sensacionais daqui da Shalom, que é Pastor Moisés. Aplauda ele, gente! É o nosso pastor presidente, mais top de Anápolis. Quero convidar também o pastor Bondinho, que também é um pastor topíssimo, maravilha na palavra, diferenciadíssimo. E também quero convidar o Igor para estar conosco. Gente, fique à vontade, pode sentar. Tudo bem com vocês? Gente, nós estamos muito felizes. Vocês vão. Coloca o microfone para o pastor Bondinho. Então, gente, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, porque eu creio que tem alguns visitantes aqui que não sabem como vocês são tops. Então, vocês falam sobre o currículo de vocês, falam um pouco de quem vocês são, para a galera conhecer. Pode começar pelo pastor Moisés. Difícil, gente. Primeiramente, Shalom, graças a paz a Deus. Eu acho que o que a gente faz não resulta em quem nós somos. Eu acho que quem nós somos provoca o que a gente faz. Então, tem aí 60 anos de vida que faço no final do ano, que trazem um respaldo ao que a gente faz. Agora, quem a gente é, isso aí é difícil traduzir, né? Não são cursos não, que traduzem. Eu estudei muito, ao longo da vida eu estudei muito. Já sou até hoje e continuarei sendo aluno. Aluno a gente é a vida toda. Porque no dia que você parar de ser aluno, você para de viver. No dia que você parar de querer aprender e somente ensinar, você para de viver. Eu costumo dizer que eu sou um pastor aprendendo a ser pastor, uma igreja aprendendo a ser igreja. Então, estamos nessa caminhada aí. Há alguns cursos superiores, alguns cursos acadêmicos, muita experiência de vida e muito ânimo, muita força para distribuir quem quiser. Bom, boa noite a todos, Shalom. Meu nome é Ricardo Bondinho, para quem não me conhece. Sou pastor auxiliar aqui na Shalom, debaixo da direção do nosso pastor Moisés. Cheguei aqui já com uma caminhada cristã durante algum tempo, como o pastor falou, eu também sou formado, sou analista de sistemas, mas aí acabei, por causa da Shalom, aqui eu estudei, eu fiz o bacharel em teologia, depois eu fui especializar para poder dar aula, inclusive fiz a docência do ensino superior, e aí também, através de uma indicação do pastor Moisés, eu comecei a fazer um mestrado de Ciências da Religião no Instituto Presbiteriano. E estou aqui já há algum tempo ministrando, inclusive no seminário da Shalom, eu e o pastor Lucas. A gente já está aqui há algum tempo, já são 4 anos, 4 turmas que nós pudemos trabalhar aqui. E estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês, de conversar com vocês sobre o tema. E é isso aí. Passo a bola aqui. Boa noite, pessoal. Shalom, tudo bem? Eu já estive aqui algumas vezes. Estou me sentindo meio acanhado, porque o painel agora ficou de piso, né?
Mas, assim, embora a minha caminhada aqui na Shalom tenha pouco tempo, eu acredito que tem sido bem intensa, né, em todos os sentidos. Estamos caminhando aí terminando o terceiro ano, caminhando para o quarto ano de Shalom, e fui aluno do pastor Tondinho, fiz todos os módulos aqui do curso, do seminário. Sou engenheiro civil de formação, já falei isso aqui outras vezes também, com especialidades na área de trânsito, e hoje sou diretor de trânsito da cidade de Anápolis, de engenharia daqui da cidade de Anápolis. E estou aqui para tentar acompanhar esse painel. Que legal. Gente, só vou abrir uma observação que durante o painel vocês podem pensar em alguma pergunta e vão ter pessoas aí que você vai escrever sua pergunta para a gente fazer aqui. Então, gente, nosso tema hoje é sobre religiosidade e eu queria, pastor, que o senhor começasse falando sobre um pouco do conceito. O que é religiosidade? Bom, eu vou tentar trazer um conceito simples para vocês de religiosidade. Se examinar o tema na internet, você vai achar um monte de definição muito difícil de compreender. E eu, assim, já dando aula já há algum tempo, a gente já fala sobre isso já mais facilmente. Mas eu vou explicar para vocês. Religiosidade é uma tentativa humana de tornar-se apresentável a Deus. É isso. O nosso grande problema, o problema humano, é conseguir entender e obedecer à lei e à justiça de Deus. Como muitas vezes a gente não consegue fazer isso, nem obedecer, nem entender a justiça de Deus, nós como seres humanos criamos mecanismos para fazer e criar a nossa lei e a nossa justiça. E aí então o homem, através do tempo, veio desenvolvendo mecanismos de tentar se tornar apresentável a Deus. Essa é a definição mais simples. Isso nasce em Gênesis, quando o homem peca, e aí todos vocês sabem que ele foge da presença de Deus. Quando Deus começa a chamá-lo, ele foge da presença de Deus. Quando finalmente eles se encontram, Deus pergunta para ele: eu te chamei, te procurei, por que você não apareceu? Por que você se escondeu? E aí ele diz: olha, eu ouvi a tua voz, porque te ouvi, tive medo e fugi. E ele então percebe que já havia alguma coisa errada. Por quê? Porque quando o texto bíblico diz assim, os olhos deles se abriram, ou seja, eles comeram do fruto que não deveriam comer, e aí os olhos deles se abriram, eles perceberam que estavam nus. Aí eles fazem o quê? Roupas com folhas de figueira para se cobrir. Então o que é isso? Fazer roupas com folhas de figueira é tentar se tornar apresentável a Deus, porque perceberam que estavam nus, e porque estavam nus, ficaram com vergonha, porque perceberam daquilo que eles haviam feito, então eles fizeram essa roupa. Então o detalhe aí é, quando eu olho para a religiosidade, eu olho para essa tentativa humana de tornar-se apresentável a Deus. E aí naquele momento, é claro, então ficou percebido que o homem não conseguiu cumprir a única lei, porque até aquele momento não existia lei. O jardim tinha sido criado, o homem tinha sido criado, a criação já estava pronta, e Deus só deu uma lei, uma ordem: de toda a árvore do jardim você coma, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente essa a única regra que o homem quebrou, e aí ele cria um mecanismo para se tornar apresentável a Deus. Isso é religiosidade, é a gente tornar, através de ritos, através de cultos, através de mecanismos religiosos, nos tornarmos apresentável a Deus. Isso é religião. O senhor gostaria de comentar algo? Eu vou vestir o que ele está dizendo com um pensamento contemporâneo. A religiosidade, a religião, vem da palavra grega religar, que é uma tentativa disso que ele falou, do homem, uma proposta humana de se religar a Deus. Mas a proposta de Deus com relação ao homem, ela é um pouco mais profunda. Aí, enquanto ele falava, eu fiquei pensando, como é que eu poderia traduzir isso melhor para o povo entender? Quando você
você conhece a pessoa com a qual você pretende se casar ou não. Né? Tem gente que fala que o namoro é uma busca do casamento, né? E tem gente que pretende ficar buscando o que encontrar. Agora, o que acontece? No namoro, eu lembro quando eu namorava, eu chegava lá, minha namorada estava perfumada, cabelo arrumadinho, toda bonitinha, esperando. E eu, minha vez, claro, eu ia o mais apresentável possível, né? Não conseguia ficar bonito não, mas eu conseguia enganar um pouquinho, tanto que eu consegui casar com ela. Aí, nesse joguinho de engano, eu sei que ela está me enganando e ela sabe que eu estou me enganando ela. Porque na realidade eu não sou aquilo tudo pela Coca-Cola do deserto que eu apresentava para ela. Então eu me apavoava, né? O pavão me abre assim para mostrar, sabe? O namoro é mais ou menos isso, né? O namoro fica os dois ali se mostrando um para o outro e tal. Mas quando chega o casamento, não tem jeito de você se vigiar, se policiar 24 horas por dia, né? Eu descobri que o olhinho verde dela é remela e que o cabelo dela não amanhece bonito como era. E eu descobri a realidade dela. E já fazem 38 anos isso, graças a Deus. Então, dia após dia, eu vou entendendo a realidade dela. Um mau humor, natural, normal, pelo menos uma vez por mês. Aqueles entraves. E ela vai percebendo também as minhas falhas. Eu não era aquele super-herói que ela imaginava também. Ela desconfiava que eu não era, mas eu disfarçava tão bem que eu conseguia enganar ela. Aí, com o casamento, a gente vai se mostrando. Eu acho que é mais ou menos isso. A religião nunca chega a casar com Deus. Ela sempre será um bom disfarce. Os usos e costumes, não posso cortar o cabelo, não posso passar batom, não posso colocar a voz comprida. Então, você sempre se enfeita para se apresentar para Deus. Então, você está mostrando aquilo que você não é. Você está, de repente, se apavoando para se mostrar com Deus, para namorar com Deus. Aí você vem namorar com Deus. Aí você chega aqui e fala, a paz do Senhor, oh, glória a Deus. Terminologias igrejeiras, uma falsidade doida. É o cara que é um baita de um 171 na rua, e aqui dentro ele é irmão pintadinho de irmão bonitinho, cabelinho penteado. A irmãzinha, aquela que é a mais profana que se pode imaginar, mas aqui dentro ela tem roupinha, ela se comporta. Então há um namoro. A religião é a proposta de um casamento que nunca acontece. Deus não. Quando veio lá para cá, a proposta de casamento. E Deus quer te conhecer como você é. Podre do jeito que você é. Falso do jeito que você é. Hipócrita do jeito que você é. Sabe? Com todos os seus defeitos. Com todas as suas margaças sociais e emocionais, com tudo aquilo que você quer esconder das pessoas, com Deus você não esconde. Então, religião é essa tentativa de esconder esse lado profano e tentar um casamento com um Deus que olha para você e fica rindo de você. E ele diz, não tem nada a ver com essa festa, não tem nada a ver com essa dor, não tem nada a ver com esse culto, não tem nada a ver com esse fingimento. E você acha que está agradando a Deus, mas Deus está rejeitando aquilo que forçosamente você tenta imprimir nele através da sua religiosidade. Então, para mim, religiosidade é isso. É um namoro espiritual que não vai dar em casamento. Igor, você já teve alguma experiência assim, com religiosidade? Porque eu acredito que, principalmente nós cristãos, quando a gente nasce no ar cristão ou quando a gente tem muitos anos na igreja, a gente vai criando religiosidade, algumas barreiras. Você já teve alguma experiência de algum dia, por exemplo, você quebrar essas barreiras e conhecer Cristo? Você pode vir compartilhar com a gente? Tem algumas experiências, inclusive eu já compartilhei com alguns pastores, sabe bem, na minha chegada e tudo. Teve uma situação bastante séria, até na outra igreja, da qual eu fazia parte, tem alguns amigos aqui até que nós fizemos parte dessa igreja, hoje estão aqui.
nos visitando. Mas eu queria antes fazer um pequeno comentário acerca dessa analogia que o pastor Moisés usou. Eu ouvi algo muito semelhante, que é como se fosse um mandamento. Por exemplo, a religiosidade é como se comparada ao casamento, mas da seguinte forma: Deus me diz que eu tenho que amar a minha esposa, é um mandamento. É como se eu chegasse, acordasse cedo, ela falasse assim: eu te amo. Ela, que bom. E eu pegava e falava assim: eu tenho que amar, eu sou obrigado, e virasse. Isso é como se fosse a religiosidade, quando Deus não quer isso. Você desempenha um papel. Isso, é o papel. O papel de marido. O papel de marido é dizer: eu te amo, puxar a cadeira, preparar um cafezinho. Esse é o papel do marido. Então eu desempenho um papel e eu expurgo a minha consciência pura de ser marido. Exato. Eu creio dentro de mim que eu estou, beleza, acerto, isso aqui eu fiz, então pronto, estou indo para o céu, beleza. E pronto. Quando na verdade Deus requer de nós, isso que o pastor bem disse, intimidade, relacionamento, é isso que ele requer. Ele não requer uma roupa, ele não requer uma vestimenta, todo esse aparato, como o pastor bem disse. Eu digo até uma coisa para vocês que são ovelhas, eu digo um pastor para vocês: desconfiem de pastores que não choram, desconfiem de líderes que não choram. Sabe por quê? O não choro, ele é falta da intimidade. Qualquer pessoa que se aproxime de Deus, ela não terá outra reação a não ser chorar. Não tem. Eu sou do tempo que se as pessoas convertiam correndo à frente, chorando, gritando, esperneando, e se prostravam, choravam. Hoje em dia a pessoa vem à frente para cumprir um papel, um cigarro de consciência. Aí ele vem à frente, que negócio mais frio do mundo. Você aceita Jesus? Que negócio assim, sabe? Frio, distante. Isso não é a proposta do relacionamento de Deus. A proposta do relacionamento de Deus é quando a santidade dele se aproxima da gente. Isso te arrebenta. Por quê? Porque a luz dele, que deveria ser a luz do Evangelho, Abraão Lincoln tem uma expressão que eu amo, ele fala: cada um vive na luz que recebe, e nós vivemos a luz do Evangelho. A luz do Evangelho, ela tinha que ser assim: entrou no mundo do pecado, clareou as coisas, caiu um pranto profundo, em choro de arrependimento, porque a única forma de você olhar para si mesmo perante Deus é essa: é olhar para Deus como olhar a Deus, adoração, e olhar para dentro como Eu posso pegar um gancho aqui? Esse negócio de religiosidade é interessante, porque o que o pastor falou é o ponto principal. Você tocou nisso, é a intimidade. Quanto mais relacionamento você tem com Deus, quanto mais intimidade com Deus, menos religioso você é. Você vê que você não precisa daqueles mecanismos religiosos para se apresentar a Deus. Todo aquele crentez, Eu gosto de falar catoliquez, performance cristã. Isso, essa performance, ela não é necessária quando você tem intimidade. Então você ora e sabe que aquele Deus com que você tem intimidade, Ele está te ouvindo. Então você não precisa gritar. O pastor tem um exemplo daquele homem que fez aquela oração. Eu pegando o gancho do gancho, deixa eu falar algo interessante. E tem gente que força a intimidade. Não sei se você percebeu isso, você entende? Eu às vezes sinto, tem gente que é postura de mim: ei, Roberto! Quando o cara tem idade de ser meu neto, olha aí, Romero, e batendo nas costas, me abraçando, buscando mostrar uma intimidade que não tem. Tem gente que faz isso com Deus. Paizinho, papaizinho, cara. Poxa,
Papaizinho, não é muita intimidade, né? É muita intimidade. E não é para qualquer um, não, queridos. Não é para qualquer um, não. Né? Chamar, olha, chamar o pai de papai, até para o seu pai, você tem que ter intimidade. Senão teu pai vai te olhar bem a cabeça. Que história é essa, papai? Você não chamou de pai? Né? Por quê? Porque tem que ser gerada essa intimidade. A intimidade é uma conquista. Não é algo que você chega e usufrua dela assim, ó. Se eu chegar no Bolsonaro, eu não vou dizer, e aí, cara, não tem jeito, a autoridade, mas eu vou chegar para Deus e falar, e aí, cara, que história é essa, gente? Então tem muita gente que é religioso tentando não ser. Não sei se vocês sacaram isso. Estão sacando, né? Tem mais um gancho. Essa questão de intimidade é muito interessante, porque a intimidade também não gera liberdade. Quanto mais íntimo você é de alguém ou de uma pessoa, mais temor e respeito você também tem por ela. E assim é também com Deus. Então, por exemplo, eu tenho uma certa intimidade com o pastor. Vou na casa do pastor, eu não vou lá abrir a geladeira ver se tem uma Coca-Cola lá. Vai ter. Não. Por isso que ele falou que já está com gente de peso. Mas é o seguinte, essa intimidade, por que eu vou fazer? Eu vou perguntar para ele se eu tiver com sede, alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho intimidade, mas eu tenho respeito, tenho temor. Então, quando a gente chega aqui, você vê alguém com respeito, com temor, esse tem intimidade com o Pai. Não precisa de outros mecanismos para, como pavão, como o pastor falou, se mostrar santo, se mostrar religioso, se mostrar um pouco melhor que alguém. Com o tempo na caminhada cristã, a gente vai ganhando um pouco de maturidade e vai entendendo que essas coisas passam. Esse tipo de coisa vai passando na vida da gente. Mas você vê ainda pessoas bem já com uma caminhada longa, ainda com esse tipo de prática. Como o pastor falou, ele quer se mostrar um pouco santo, aquilo que não é uma intimidade que não tem. Então ele usa de mecanismos comuns. Vocês veem às vezes algumas orações muito eloquentes, né? Muito sacramentadas, uma oratória muito rebuscada para falar com alguém que não tem intimidade. Ou então você vê qualquer outro tipo de elemento, né? Sei lá, uma ação de orar por uma pessoa, ou fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha. Não é assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente tem que primeiro ouvir a Deus. E para ouvir a Deus você tem que ter intimidade com Ele. Mas intimidade gera também temor e respeito. A palavra não voltou para você, não sei se tem mais pergunta, mas ele flui muito bem esse tema, a religiosidade. Porque enquanto ele falava, eu lembrei de uma expressão, uma definição de status. Status é você comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem, para impressionar quem você não gosta daquilo que você não é. Aí você fala, poxa, então não é nada, não é nada mesmo. A questão é que tem muita gente que pega a religiosidade para aplicar na vida de pessoas, quando somente ele sabe que aquilo é a religiosidade. Exemplo, pessoas que andam atrás de profetisas, de profetas, e ganham profetada adoidada. O que é isso aí? É uma vestimenta de um evangelho distorcido. Por que um evangelho distorcido? Porque você não precisa de profeta para te dizer nada. Você não precisa. Jesus, quando ele rompe a barreira entre o homem e Deus através da cruz do Calvário, ele nos dá livre acesso a Deus. Então você não precisa daquele protocolo todo que a religião impunha e que impõe até hoje o catolicismo, né? Você tem que chegar no padre, confessar, aí o padre vai dar, você tem que rezar pela Maria e te dar a penitência. Agora, você não precisa disso. Você tem acesso a Deus. Da mesma forma, você não precisa da profetisa, do profeta, principalmente pessoas que querem se valer da religiosidade para aplicar sobre a tua vida um padrão comportamental que ela mesma não tem, mas ela
gera para você um compromisso, uma penitência que está acima do que o próprio Deus quer. Eu acho que Deus quer coçando a cabeça, pensando assim, não pede nada disso, não precisa disso. Jesus veio desburocratizar o acesso a Deus, sabe? Jesus era um homem simples, de meio de rua, de pé descalço, de esquina, um cara com uma mensagem tranquila, popular. Ele não tinha cheiro de livro, conforme os líderes hoje têm, cheiro de livro, mas tinha cheiro de gente, né? Os nossos discípulos, eu falo sempre isso para eles: cuidado com o cheiro de livro, cuidado com o cheiro da sapiência, do conhecimento, e perder a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. A religião é uma construção humana, não é o Evangelho. Eu vejo pessoas simples às vezes: essa igreja tal. Não, que lá é assim, uma doutrina antibíblica até, mas uma doutrina que gera peso, que gera a própria religiosidade para aqueles que deveriam estar lutando contra a religiosidade. Posso dar sequência? Teve muito grande. Mas justamente tudo isso que o pastor falou, existe uma linha muito tênue entre a reverência, o respeito, que é sim de obrigação nossa para com Deus, por quem Ele é e por quem nós somos, e a falsidade da religiosidade, né? Essas formas de falar, de se achegar a Deus. A maioria dessas pessoas, elas só recebem aquilo da coletividade, quando Deus fala aqui para o coletivo. Quando essa intimidade que o pastor tanto falou, ela é conseguida lá no seu quarto, em secreto, como diz a Bíblia. Ali você adquire intimidade com Deus, ali você avança no seu relacionamento com Ele. E aí é onde você chega nisso que o pastor bem falou. Você não precisa ir atrás de profetadas. Ali no seu quarto, Deus vai falar com você. Ele vai colocar no seu coração aquilo que Ele pretende para você, aquilo que você está até questionando. Às vezes você precisa de um auxílio. Deus, o que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que tomar tal decisão. E ali Deus vai colocar no seu coração a decisão certa a ser tomada. Isso é avançar na intimidade. E quanto mais você avança, como o pastor bem disse aqui, quanto mais você avança, mais menos você é religioso e mais você é simples. Isso como o pastor falou. Então assim, a pergunta que você tinha me feito, se eu tinha alguma experiência, tive sim, é algo até muito disso que todos falaram. Eu vim de um ministério que saiu de dentro da igreja católica mesmo. O pessoal começou a se reunir, um grupo de jovens, e ler a Bíblia mais aprofundada, e começou a questionar algumas coisas junto ao padre, ao bispo, e isso feriu um pouco a tradição da igreja católica. Então isso forçou-os a sair de lá e formar um grupo de jovens que acabou se tornando uma igreja cristã evangélica. Só que nessa história, muito daquele tradicionalismo se levou, e isso acabou sendo aplicado por algumas gerações lá. No caso, a minha mãe fez parte desse grupo de jovens lá atrás, e no decorrer da caminhada eu fui crescendo e sempre fui muito curioso. Toda vez que alguém dava uma palavra no culto, eu chegava em casa, eu pegava e pedia para minha mãe me mostrar onde que estava aquela palavra para eu ler. E eu sempre fui assim, lia e... Não, mas será que aquilo que ele falou está aqui mesmo? Então eu sempre fui meio questionador e nunca engoli nada de qualquer forma. Uma loucura minha. E nisso, quando a gente cresceu lá, eu acabei me tornando líder de jovens, e a gente começou a enfrentar algumas coisas que eu tenho certeza que vocês passam aqui diariamente, mas alguns questionamentos por parte de jovens e algumas situações que vinham em confronto a esse tradicionalismo. E quando chegava na hora de falar, mas por que é assim? A gente não tinha argumento.
Por quê? Porque não tinha argumentos claros e plausíveis, biblicamente explícitos. Não tinha. E isso começou a ficar pesado para nós. A gente começou a perder muitos jovens, inclusive filhos de líderes, porque eu cresci com eles sendo como primos. Todos eram primos, irmãos, porque a gente cresceu no meio desse grupo lá. Eu praticamente sou nascido dentro de um lar cristão. E nisso eu fui vendo os meus irmãos, os meus primos se perderem, justamente por se chocar com essas coisas, com esse tradicionalismo que acabava sendo meio que um pouco de religiosidade. E no dia em que eu fui questionar isso, a liderança, eu recebi de volta meio que uma negativa. Não mexe nisso não, é assim, tem que ser, né? Então essa foi uma história, não vou dar muitos detalhes pelo tempo que a gente não tem, mas quem quiser depois me procura, a gente conversa. Mas eu tive sim essa experiência, isso me fez chegar a um tal momento que eu falei, não dá para caminhar mais, eu não acredito que seja só isso, a Bíblia, só isso é o Evangelho. E acabei conhecendo a Shalom, estou aqui até hoje. Legal. Pastor Gordinho, o senhor tem alguma experiência assim, que durante a caminhada o senhor acabou caindo na religiosidade, ou então de alguém, o senhor muito próximo? Eu tenho uma assim que aconteceu comigo e eu achei interessante porque eu vi que o povo gosta da religiosidade. Eu vim de São Paulo, eu me converti numa igreja batista em São Paulo. E quando eu me casei e mudei para cá, eu vim para a igreja presbiteriana, pastor Rivadavia, acho que você deve conhecer. E eu fui para a igreja presbiteriana. E aí depois o meu cunhado me levou junto para a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. E foi interessante que eu fiquei, eu levei um choque danado. E lá eles foram me consagraram diácono, depois presbítero, e tinham um costume de sentar ali todos no culto, né? Sentam os santos ali atrás. Eu não gostava daquilo, eu me sentia mal. Por quê? Porque a minha família ficava ali, meu filhinho era pequenininho, a Giovana também, eles ficavam passando debaixo daqueles bancos de madeira lá, fazendo uma algazarra danada, e a minha esposa, tadinha, sozinha ali, e eu lá em cima, né, com os santos ali, eu não podia fazer nada. Mas foi interessante isso. Aí nós saímos de lá, um grupo saiu dessa igreja, e nós resolvemos abrir um grupo, começou na minha casa, e nós começamos a fazer esse grupo em casa, e depois acabou culminando, foi crescendo, a gente foi vendo o crescimento da igreja com cadeira branca que a gente comprava, chegou no momento que a gente falou, não, agora dá para alugar um lugar. E aí eu fui, nós alugamos um lugar, montamos a igreja, ficou linda, maravilhosa, e a primeira coisa que eu fiz, porque eu tinha feito o estatuto, etc e tal, eu tirei aquelas cadeiras dos santos ali, falei, não, pelo amor de Deus, não quero mais isso, fica um púlpito normal, o pessoal com os instrumentos, o púlpito do pregador, acabou, nós estamos todos sentadinhos ali e tal. E ficamos assim durante 2 anos, enquanto eu fiquei lá na igreja. E aí aprove a Deus que eu viesse para Shalom. Uma vez eu fui chamado e vim para cá e acabei gostando e fiquei aqui durante 6 meses, né? Todo domingo eu estava aqui na Shalom. Foi assim. Aí eu fui conversar com o pastor, porque até pedi para ele a orientação. Minha família continuou naquela igreja, que eu era um dos fundadores, e eu estava aqui na Shalom. E aí ele me orientou, eu fui, pedi licença, né, porque eu já era pastor, pedi para sair do ministério e fizemos uma reunião. Perfeito, foi tudo muito lindo, me abençoaram e eu saí. Acho que mais uns 6 meses me convidaram para o aniversário da igreja que teve lá. E aí eu cheguei para o aniversário, né, porque eu tinha sido um dos fundadores, muito feliz com o convite. O que eles tinham feito? Colocado as cadeiras dos santos ali. Então a primeira coisa que eles fizeram, depois que eu saí, eu não admitia isso, foi colocar a cadeira dos santos. Depois eu percebi. Por quê? Porque dava um ar de importância para aquela pessoa subir ali, né, com seu terninho todo, né, chique, reverente, aquela imagem religiosa, sentar ali e se mostrar
diferente. Olha, eu sou melhor que você porque você não está aí. Eu estou aqui na cadeira dos santos. Vocês estão aí embaixo. Pobre povo de Deus, pecador. Mas essa é a experiência. E eu achei interessante, quer dizer, o que eu pensei? Eu nunca assim, me senti nessa condição. Mas as pessoas buscam isso. Querem se tornar ou se mostrar algo que não são, né, diante de Deus, mais importantes. Quando Deus conhece no íntimo, né? Isso é bem engraçado. Pastor Moisés, o senhor que é o cara de dar espaço pra gente. Eu queria que o senhor desse alguns passos para nós que estamos começando nossa caminhada, nós que somos jovens, para não cair na religiosidade. Bacana pergunta. Eu acho que procurem ser vocês mesmos. Procurem não colocar duas roupas. A mesma roupa interior que você vem para a igreja e vai para o trabalho. Conversa do mesmo jeito, conversa as mesmas coisas. Evite falar de Deus. Evite falar de Deus para as pessoas, a não ser que elas queiram ouvir de Deus. Nós falamos muito, vivemos pouco. Eu acho que a gente tem que falar com a vida, tem que falar com exemplo, tem que falar com testemunho. Você não precisa falar nada, só uma palavra assim que, se você viver Cristo, você terá pregado o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus era o Evangelho daquele que ele fala como quem tem autoridade, dizia o Senhor de Jesus. O que é isso? Falar como quem tem autoridade? É falar o que vive, falar o que prega, viver o que prega e pregar o que vive. O grande problema está nisso aí. O grande problema da igreja, o fracasso da igreja nos dias de hoje, nessa idade pós-moderna, eu atribuo a falta de testemunho. Porque o mundo, ele ouve a nossa vida muito mais do que ouve a nossa voz. A nossa voz ficou obsoleta, ficou uma voz escandalosa, ficou uma voz destoada, ficou uma voz sem propósito, sabe? Eu reconheci isso numa reunião, eu até falei sobre essa reunião há um tempo atrás aqui, que eu fiz em São Paulo. Eu administrava um shopping Bougainville em Goiânia e fui para uma reunião do superintendente desse shopping. Aí, num dado momento, um advogado amigo meu, que estava do meu lado, falou para o outro assim, o outro falou palavrão, falou, não fala palavrão aqui perto do Romero não, porque o Romero é pastor. Mas brincando, querendo me zoar mesmo. Aí o outro falou assim, você é pastor? Eu sou o meu de cima de baixo. Mas, pastor? Pastor, daqueles que gritam. Por quê? Porque a concepção dele de pastor é um cara que grita, nada a ver qualquer, você entende? Que não fala coisa com coisa, que não precisa ser ouvido. E é isso que é a igreja para eles. Infelizmente, quando as pessoas vêm aqui, você falou que chegou no Shalom, você falou que chegou no Shalom, vocês estão aí, o que a gente espera da pessoa é que a pessoa nos ouça, só isso. Mas para isso existe uma vida pregressa, existe uma vida de equilíbrio, existe tanta coisa que gera peso. Então quem conhece a vida da gente e está ouvindo, ele vai nos ouvir. Eu digo para vocês, sem pretensão de ser jactancioso, orgulhoso, mas eu já falei já palestrei para pessoas que pagaram R$500 para me ouvir. E tinham mais de 300 pessoas, cada uma pagando R$500 para me ouvir. Aquelas pessoas não conheciam minha vida e me ouviam profissionalmente. E elas, isso me marcou porque elas aplaudiram de pé. Após uma palestra de 1h30, você receber uma honraria dessa, eu fico pensando, por que o Evangelho não é assim? Por que falando para a igreja de graça, 0,800, por que falando para a igreja não tem essa pertinência que o mundo tem, de assimilar o que está sendo dito?
nós estamos cansados de ouvir. Nós precisamos viver mais. Então, o que eu digo para vocês é isso: falem pouco, falem menos e vivam mais. Que sejam, como a Wagner, quando chegou aqui na igreja, vindo lá na sua igreja, ela no aniversário também, a Wagner chegou lá e falou para mim assim: pastor, qual é a doutrina da igreja concernente à roupa? Eu parei e pensei, vou dizer para ela. Ela falou: não, Wagner, deixa eu dizer uma coisa, você está chegando aqui agora, é o seguinte, nós temos por costume de vir vestido para a igreja. Você não venha sem roupa, certo? Se você vier vestido, eu estou. Só isso nossa doutrina básica é essa, né? Vir vestido. Não existe doutrina, existe a pertinência do que você vive em termos de evangelho. Não seja hipócrita, não mostre o que você não é. Converse do jeito que você conversa lá no banco, na faculdade, converse aqui. Do mesmo jeito, do jeito que você conversa aqui, converse lá. Não vista duas camisas, não vista duas roupas, vista apenas uma, a sua própria identidade. Perguntas? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Vale agora o cálice para você. Está chegando a pergunta. Os meus erros e falhas têm que ser aparelhos diante de Deus, certo? Mas diante das pessoas, como devo agir? Eu quero responder. Pastor Paulo. Eu penso assim, Shalom tem 20 anos. Quantos escândalos você já viu pelo Shalom? Quem tem aqui por muito tempo? Quantos escândalos você já viu? Nunca. Zero. Que igreja maravilhosa! Não existem escândalos. Deixa eu ver. Mas sabe por quê? O pecado tem que ser proporcional. O remédio tem que ser proporcional ao pecado. Entenda, você tem que ser sincero diante de Deus, conforme a pergunta fala. Você tem que ser sincero. Mas, por exemplo, o cara é solteiro, sonha com a moça, o cara está aí cheio de energia positivas e negativas. Aí o cara sonhou com a menina e Deus dá ao rapaz uma válvula de escape noturna, poluição noturna, chama-se essa válvula de escape. Mas o cara lembrou do sonho, e o sonho é maluco, o sonho é sonho. Aí ele fez consciência, porque ele sonhou com a irmãzinha lá, e sonhou só besteira, só pornografia que ele anda assistindo em redes. Aí o cara vai deturpando a cabeça dele e teve um tipo de pensamento. Ele pecou, ele maculou o templo do Espírito Santo, que é a alma dele, que é o corpo dele. Ele maculou, mas ele pecou contra as irmãzinhas. Ele tem que chegar para mim e dizer: irmã, eu te pedi perdão, meu irmão, mas eu sou caído com você. Não, assim, foi assim, tem mais isso. Você acha que ele tem que fazer? Claro que não. Porque não existe uma ofensa exterior, não existe nada. É só entre ele e Deus, acabou. Ele fala: Deus, purifica minha mente com relação a essa relação que está se antecipando, porque não é errado ele pensar sobre aquilo, é o momento que é errado, só isso. Um dia no acampamento, o irmão falou que viu Daniel sonhando, tá lá. Daniel meu gênio, viu Daniel sonhando, no meio do sonho, Daniel falou: pastor é bravo.
Quer dizer, hoje ele pode sonhar à vontade, né? Tem ali o resultado do sonho, ali, deitadinho, né? Agora, tem um momento certo de sonhar, gente. E o pecado, ele tem que ser confessado na proporção do mal. Se eu peguei dinheiro emprestado com o irmão e não paguei na época certa, eu tenho que pedir perdão para aquele irmão. Por quê? Porque eu ofendi ele diretamente. Então são 3 pessoas sempre que devem te perdoar. São 2 pessoas sempre que devem te perdoar. E é uma pessoa sempre que deve te perdoar. Quando são 3 pessoas? Quando envolve alguém. Quem tem que te perdoar é Deus, a pessoa e você. Você precisa se perdoar. Se não envolveu ninguém, Deus e você. Você precisa se perdoar. Se foi algo nesse sentido, converse com Deus, mas é você que tem que se perdoar. Por quê? Porque você não cometeu pecado algum. Essa válvula de escape que Deus te deu é para isso mesmo. É para escapar mesmo, é para te tirar do sufoco. Você entende? Isso existe para isso. Agora, você se perdoa porque você não pode ficar com o pensamento impuro com relação às pessoas que surgiram. Quando há 3 pessoas, sempre 3 pessoas a serem perdoadas. E não mais que isso. Tem igrejas, desculpa citar igrejas, viu? Porque, infelizmente, tem igrejas que trazem a pessoa à frente. O irmão fulano pecou, nós vamos reunir aqui, somente os membros da igreja. O irmão fulano pecou, tudo. Fica 30 dias de banco. Isso, aí não pode cear. Parece um leproso aquela pessoa que passa por ele, os santos passam por ele. Gente, está todo mundo pecando, todo mundo aprontando, só que ninguém sabe. Aquele ali, infelizmente, todo mundo ficou sabendo. Agora todo mundo é pecador. Então, sempre a tua confissão é diretamente ao ofendido. Obrigada, pastor. Quanto a levar Jesus para fora da igreja, pregando para as pessoas, como faço para não ser um chato religioso? Porque a religiosidade afasta as pessoas do verdadeiro evangelho. Essa palavra, eu tive uma experiência semelhante no meu trabalho. Isso que o pastor falou é certo. Você não chega para a pessoa e fala: eis que te digo que Jesus, então, não faça isso. Isso espanta as pessoas e torna exatamente isso que você está falando, chato. Não quero ouvir isso. Você precisa viver esse tipo de coisa. Brevemente vou contar o trecho que aconteceu. Eu cheguei no meu serviço, o pessoal estava reunido para lanchar e tal, e uma discussão sem pé nem cabeça. Tinha 3 que eram católicos, 4 que se diziam cristãos, protestantes, e aquela discussão sem fim. Porque você está errado nisso, porque eu estou certo naquilo, porque eu entrei na sala, fiquei calado e peguei meu lanche, comi, e depois algum deles virou para mim e falou assim: o que você acha? Você acha que católico está certo ou está errado? O evangélico está certo ou está errado? Eu peguei e falei assim: quem você conhece que é evangélico? Esse rapaz era católico, ele é bem devoto mesmo, aqueles que terço e vai de segunda a segunda mesmo, pratica. Eu falei assim: quem você conhece de evangelho? Os meninos eles não. Quem você conhece, você convive? Não. Então vou te fazer um desafio. Eu observo, não vou te falar nada. Só falei isso. E pouco tempo depois, ele ficou meio espantado com isso. Me observa, a partir de hoje você me conhece, você trabalha comigo todos os dias. A gente fica 8 horas por dia junto. Então eu te garanto que talvez eu conviva mais com você do que até alguns familiares. Então me observa. E aí você vai tirar um parecer. Se quiser daqui uma semana você fala: não, evangélico é assim, porque você me conhece, você vai ver isso em mim. E passaram alguns dias, a gente reuniu de novo para lanchar e tal, conversando.
e suscitou-se o assunto de novo, entre outras pessoas. Esse rapaz pegou e falou assim: gente, para com isso, não existe isso não. Eu sou católico, está aqui o Igor evangélico, a gente não se discorda em nada. Pronto, acabou. Então assim, foi uma situação que ocorreu comigo no serviço bem breve. Só queria deixar essa contribuição. E como lidar com pessoas religiosas, principalmente da família? Não, assim, porque ela é simples. Como o pastor falou, não precisa você gastar o seu vernáculo todo para falar de Jesus, demonstrar o seu conhecimento bíblico, citar o versículo, não é isso. Mas você tem que mostrar a intimidade com Deus. Quando as pessoas veem intimidade com Deus na sua vida, e você pede e explica para elas que o segredo é buscar essa intimidade, elas mesmas vão se convencendo. É o Espírito Santo que convence. Então é Ele que vai falando. Citaram algumas vezes aí, eu até anotei, por exemplo, esse relacionamento com profetiza, com isso, com aquilo. No fundo, a gente está querendo o quê? Criar intermediário. E foi isso que a Igreja Católica criou intermediários. Por quê? Porque as pessoas não se acharam suficientemente boas para ir diretamente a Deus. Então ela foi criando intermediários. Então, inicialmente ela pega a doutrina de Maria e aí diz que ela é medianeira. Medianeira é um mediador entre Deus e os homens. E aí, a partir daí, ele faz isso com os santos. E a gente, depois que se liberta disso, quando vem a reforma protestante, depois os crentes voltam tudo para isso de novo. A gente precisa de alguém, a gente precisa de uma profetisa, precisa de uma oração poderosa para a minha vida, né? Isso aí, a igreja precisa parar de orar por e orar com. A igreja ora muito por e ora pouco com. Nós precisamos orar com as pessoas e não pelas pessoas. Orar com elas é mostrar para elas que nós somos tão falhos quanto elas, que nós somos tão dependentes quanto elas, somos tão necessitados de Deus quanto elas. Se você fizer isso, você quebra as pernas desses que esse que eu te digo, esse que eu te falo: subirás, descerás, irás, voltarás. Você vai acabar com isso. Então assim, o segredo é, para falar com essas pessoas, principalmente da família, fale então mostrando essa intimidade com Deus. Quando elas perceberem que você tem intimidade com Deus, elas vão querer buscar esse Deus que você tem intimidade. Quando elas olharem que pode acontecer o que for, você se mantém em pé, se manter firme. Se você está doente, se você não está doente, se você está bem financeiramente, se você não está bem financeiramente, enfim, seja o que for que atingir a sua vida, você sabe que você tem alguém que você confia e é íntimo dele, e essas pessoas perceberem isso, vai falar: poxa, eu quero o Deus que ele tem. Então vão olhar para aquilo e vão falar: mesmo assim, diante dessa circunstância, ele mantém-se firme, mantém-se inabalável. Então, se a pessoa percebe isso em você, ela vai ver essa intimidade, ela vai querer esse Deus. Então você não precisa ficar pregando, não precisa ficar falando, não. Você pode mostrar nessas atitudes que você tem um Deus em quem você confia. E se ela percebe essa intimidade, e é muito interessante essa coisa de intermediário, né? Às vezes tem pessoas da própria família que nos querem como intermediários. Às vezes eu, como pastor, me encontro numa dessas. Às vezes a pessoa vem e fala assim: não, ora por mim para destravar os meus caminhos. Eu falei: eu não sou do trânsito, eu não sei destravar caminho. Isso aí é o Igor que manja de destravar caminho, né? Isso aí, por quê? Porque as pessoas querem que elas querem transferir a responsabilidade para você, né? Você ore, porque aí sim, se não acontecer, foi culpa sua, você que não é o santo o suficiente. Então, o que é isso? É falta de intimidade. As pessoas buscam intermediário porque não tem intimidade com Deus. Você buscar intimidade, isso tudo resolve, até o pecado. O pastor tocou nessa questão do sonho, que é só adicional. Essas questões do pecado, gente, quanto mais intimidade que você tem com Deus, menos existe esse pecado. Então, essa questão é muito interessante. Quanto mais você buscar a Deus, mais aquilo vai ter, menos aquilo vai ter poder sobre a sua vida, principalmente no que tange a esse tema. Então, se você tem intimidade com Deus, o que o Espírito Santo vai chegar em você? Olha, isso não é para você,
Isso não é para você. E aí a pessoa vai adquirir consciência do pecado dela. Então isso é intimidade, é deixar que o Espírito Santo. Vocês jovens fizeram aqui uma vez, pensem sempre nisso. Vocês fizeram uma dinâmica aqui de um banco, não foi? Tem um grupo na internet que faz isso, que vocês entregam para Jesus o comando e a direção da sua vida, né? E põem num banco. E aí Jesus toma ali aquele banco. Vocês estão lembrados desse negócio, dessa dinâmica? Foi a Yasmin, é isso mesmo, foi. E aí o que acontece? A pessoa depois vai ficar empurrando Jesus ali do banco. Por quê? Porque ela quer voltar a assumir o controle das coisas. O que é isso? Falta de intimidade. Então isso resolve todos os problemas com relação à religiosidade. Eu queria que você se programasse. Eu queria trazer um sábado para os jovens esse tema, controle da sua vida. Anota, tá? Isso aqui é de suma importância, que eu vou te falar aqui. O controle da vida, para saber como Jesus pode controlar a sua vida, sabe? A partir de uma pergunta que eu sempre faço às pessoas: quantos espíritos moram dentro de você? As pessoas ficam doidas com essa pergunta e acham que é um espírito mau, negócio de espírito não vai de espírito, não, né? Mas é uma grande verdade. Você analisar quantos espíritos moram dentro de você. Então a gente está caminhando para a última pergunta. E essa pergunta costuma sempre estar aí na internet, para todo lado, sempre pergunto sobre isso. O que vocês acham sobre a música secular? Eu lembro de um dia que o senhor falou sobre isso e eu achei muito da hora o senhor tocar na música. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco. Toca a música. Toca a música. A música, ela é um instrumento de adoração, mas ela faz parte da vocação humana, ela faz parte daqueles atributos que Deus derrama sobre o homem. Eu conquistei a minha esposa com uma música. Eu conquistei ela. Cadê? Você toca violão? Não sei se. Eu só comecei a. Pensou na caixa? Não vou tocar, não. Eu só vou deixar o comecinho. É isso aí, meu sogro. Intimidou. Olha de aço. Mas aí alguém falou assim: pastor, Led Zeppelin, pastor Stage Rap, esse negócio aí, né? Led Zeppelin. O que ocorre, gente? O louvor, a adoração, não pode ser confundido com a vocação humana, o talento humano. Você não pode vocacionar uma música para Deus que não seja inspirada para a adoração a Ele, mas você pode fazer como arte, desde que Ele não profane Deus, mas Ele traga valores que Deus te deu à tona. Eu toquei isso pelo romance com a minha esposa, assim como Xi, né? Assim como outras músicas mais, que foram temas do nosso casamento ao longo de 38 anos.
música, né? Muita música romântica, e eu sou um apaixonado por música, mas eu não misturo as coisas. A música da adoração, ela é música da adoração. A música da arte, a música que evoca sentimentos de amor, de afetividade, e outros mais. Esses dias atrás, eu fui ministrar numa igreja, eu falei lá a respeito da convicção. Eu falei, deve ter uma música que me lembra convicção. Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Aí a convicção dele, eu sou filho único, tenho a minha casa para olhar, eu não posso ficar, e pronto. E o tema da música acaba ali, o compromisso dele com a mãe dele, o compromisso dele com a família, o compromisso dele de ser talvez um ajudador, ou um amigo de família, ou a responsabilidade de não deixar a mãe preocupada. E ele começa a música dizendo, eu não posso ficar, e termina a música dizendo, eu não posso ficar. Hoje em dia, a gente relativiza tudo. Eu não posso ficar mais, eu não posso fazer mais. Então, essa música mostra a firmeza de quem tem um compromisso e não pode negociar esse compromisso. Aí você fala, você é música do diabo. Que diabo, caramba? Música do diabo é boquinha da garrafa. Música do diabo é aquela... Aladinho. Que música é essa? Essas músicas que evocam valores, elas não têm o conceito de serem músicas sacras, ou músicas de adoração a Deus, mas não são anticristãs, de forma alguma. Ou vai me dizer que vocês não gostam de Naicobo, vocês não gostam de músicas que evocam um romance, Roberto Carlos, né? Vocês mais é do meu, né? Caetano Veloso, né? MPB, são músicas de qualidade, e isso vai denotando o tipo de música que você ouve, é o tipo de pessoa que você é. Não se engane. A quantidade de sons desnecessários que o homem pode suportar é inversamente proporcional ao seu grau de inteligência. A pessoa o cara passa com aquele somzão, stop no carro, você olha para lá e diz, um imbecil. Esse é um animal, cara. Você é um animal, cara. Por quê? Porque é a proporção de som desnecessário. Agora, no MPB, você está ouvindo um MPB, está ouvindo uma música romântica, está ouvindo uma música que gera sentidos, aquela coisa, você ama essa nova cantora agora que traz valores da vida, trem bala, né? Poxa, que poesia, gente, que coisa linda aquela música. Você vê que aquela música do diabo é colocar a estrelinha na testa do diabo, né? Não é do diabo. O diabo faz música ruim, música péssima dele, de péssima qualidade. Música de boa qualidade é inspiração de Deus no coração do homem. Amém? Eu penso assim. Posso só fazer um complemento nisso aí? É o seguinte: ouça aquilo que te acrescenta, ouça aquilo que te faz crescer, aquilo que te acrescenta, nem que seja 1 centímetro. Não ouça coisas que denigrem a imagem de qualquer pessoa. É simples assim. Eu só queria dizer assim, tem uma historinha, né, de que o irmão foi cantar na Assembleia de Deus, aí ele pediu oportunidade para o pastor. Aí o pastor não conhecia, ficou com medo, aquela coisa da oportunidade, e o irmão levantando a mão lá no dia da oportunidade. Pastor, veja, o que você quer? Não, eu quero só cantar uma música. Ele, com medo, falou, olha, eu estou de olho em você, começa, cuidado, você vai cantar. Não, pode deixar, essa é a música de Deus. Quando ele dedilhou lá, no Rio de Piracicaba, aí o pastor olhou feio para ele, né? Ele falou, foi lá que eu me
Deixa eu contar uma história. Então, negócio de música eu tenho um monte que eu conheço. Teve uma da irmã que também fui lá, nessa festa de aniversário da igreja lá, tinha uma irmã e a mãe do pastor, nada contra, mas ela tinha sido da Ubanda, né? E aí ela pediu oportunidade. Eu falei, agora o que vai acontecer? Aí fizeram uma música lá. E eu não consegui ouvir a música. E ela girava com aquela música, eu só ouvia assim, helicóptero, 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 helicóptero. Eu falei, cara, que música é essa do helicóptero? E ela girando lá, né? Bem um negócio meio assim. E eu já achei ruim demais, né? Eu falei, nada contra o reteté, mas a mulher girando e helicóptero, helicóptero. Aí eu relacionei helicóptero com a mulher girando, né? Mas eu falei, mas que música, que louvor é esse do helicóptero? Bom, terminado lá o culto, né? Foi todo mundo na pizzaria. Aí eu virei pro povo e falei, Jesus, que alguém pode me explicar que música é essa do helicóptero? Aí, não, pastor, aí começou todo mundo a rir. É ele corta, ele toca, ele corta, ele corta. Só que eu falei, cantou tão rápido que era helicóptero, estava girando. Traduzido. Às vezes acho que a gente nem sabe o que está cantando. Salvador, vamos aprender a musiquinha do helicóptero. Do helicóptero. Então, deixa eu só colocar algo. Calvino falava que a música, a arte, era o imago Dei ainda na imagem do homem. Ou seja, nós somos criados à imagem e semelhança. Essa imagem, ela foi o que? Corrompida pelo pecado. Mas o homem ainda guarda em si ainda resquícios dessa imagem. Então, quando alguém consegue produzir uma obra de arte ou uma música, ele faz em parte por causa disso. Então, não tem nenhum problema determinadas músicas, né? E que façam que a gente ainda tenha uma possibilidade. Por exemplo, se eu ouvir Milton Nascimento, né? Existem músicas dele que, se você olhar ali a letra, você fala, pô, isso é uma inspiração divina, apesar de não ter sido feito com esse propósito. Então você percebe, né, essa moça com essa música Trembalo, também acredito que seja uma inspiração, ou seja, um resquício do imago Dei na terra da pessoa. Agora, tem outras que é justamente o contrário, né? Mostra que ali não tem nada da imagem de Deus, né? Inclusive eu acho que a imagem é do outro, né? Vou falar músicas cantadas, em resumo, músicas cantadas no altar de Deus são músicas para Deus, são músicas de adoração ao Senhor, de reconhecimento da pessoa dele, de evocação à presença dele, de exaltação a ele. Essas músicas são músicas sacras, músicas gospel, músicas de Deus, músicas feitas com este propósito. Então, não se deve cantar num ambiente de adoração a Deus uma música que não foi feita para este propósito. Agora, se você está numa roda de amigos, se você está com a namorada do lado, a noiva, a esposa do lado, e você coloca uma música romântica, queridos, eu amo músicas românticas com minha esposa, eu amo, é bom, é gostoso, gera um sentimento gostoso. Eu sempre vou à Goiânia com ela, pelo menos uma vez por semana a gente sai para namorar, para assistir um cinema, para passear. É importante isso, essa evocação. E você coloca a música romântica, por quê? Porque ela faz parte da vida da gente. Então, não sejam, desculpa a palavra forte, hipócritas em dizer que vocês não gostam de músicas boas. Boas músicas têm seu lugar na alma da gente, e elas alimentam a alma da gente. Agora, para alimentar o espírito, é adoração ao Senhor. Queria agradecer vocês, tenho certeza que acrescentou muito na vida de cada um aqui, e a gente vai caminhar melhor, sem religiosidade. Muito obrigada. Vamos aplaudir de pé, Pastor, você quer orar? Isso é bacana. Um tempo como esse, vocês estão de parabéns. E devem continuar, viu? Isso é muito bom. Tragam assuntos mais polêmicos.
Tragam assuntos polêmicos, é importante. Pastor, masturbação é pecado? Olha o quebra-pau. Né? Tragam assuntos. Pastor, e esses entraves sociais? Bebida alcoólica, isso. Bebida alcoólica, e aí? Até quantos goles eu posso tomar? Né? Até você ter consciência do pecado. Tem gente que toma até